Bom, vamos lá, vamos começar a 13ª aula aqui sobre cinemática no nosso canal. E hoje o assunto é lançamento oblíquo. Lançamento oblíquo, já vou falando para você que é o seguinte, quando a gente está na escola, ele é meio complicado quando está no ensino médio, porque envolve vários conceitos, tá? Então, dois conceitos eu vou te falar previamente que você tem que ter, para você poder já dar uma olhada nesses conceitos, como que não é, tá? Então, o primeiro deles, decomposição de vetores. Tem uma aula que eu gravei aqui no canal, aula 4.9. Se está em dúvida ainda de quando vai usar seno, quando vai usar cosseno, por que a gente tem que decompor um vetor, assista primeiro a aula 4.9 e depois retorna para essa aula 7.13, ok? Senão vai ficar meio vago, meio perdido. Eu vou partir do princípio que você já tem uma certa habilidade, né, nesse tipo de coisa. A segunda coisa que deixa o aluno meio assim é que a gente tem que saber também um pouco de lançamento, né, movimento vertical, movimento acelerado. Tendo tudo isso bem claro em mente, a gente vai levar isso aqui com tranquilidade, legal? Então, qualquer um dos dois volta depois dá continuidade nessa aula, perfeito? Bom, o que é, então, um tal do lançamento oblíquo? Eu trouxe essa imagem aqui que representa muito bem, né, o lançamento oblíquo. Imagina que você tem um jogador de futebol, pode ser um goleiro, ele vai bater um tiro de meta. O tiro de meta ele faz esse movimento aqui, ó, certo? Uma parábola, perfeito? E o chute que o jogador dá, ele sai com uma certa velocidade v, só que essa velocidade aqui, ó, é diagonal. Então, na verdade, se você reparar bem, a gente tem dois movimentos em um só. Ao mesmo tempo que a bola está subindo, ou seja, ao mesmo tempo que ela tem um movimento vertical, a bola também está indo para a nossa direita. Então ela sobe ao mesmo tempo que vai para a direita. Chegou numa altura máxima, ela desce ao mesmo tempo que ela continua para a direita. Ou seja, o lançamento oblíquo é a composição de dois movimentos simultâneos que ocorrem num objeto. Um vertical, certo? E o outro horizontal. E por isso mesmo a gente vai ter que entender o porquê que a gente vai ter que separar, que a gente vai ter que decompor a velocidade, e a velocidade ela é uma grandeza vetorial. Então por que eu vou ter que decompor esse vetor para poder entender qual é a altura máxima que um projétil ou que a bola vai atingir, qual que é o deslocamento horizontal máximo dela, enfim, várias coisas aqui pra gente. Perfeito? Bom, para tentar ilustrar um pouquinho melhor essa ideia dos vetores, eu vou fazer o seguinte, eu trouxe aqui um gráfico que vai ilustrar um pouquinho melhor esse processo, tá? Então imagina que eu tenho essa reta aqui representando um chute, tá? A velocidade do chute. Repara aqui comigo que conforme eu tenho esse vetor aqui, né, diagonal, o que acontece? A componente dele aqui, ó, tem duas componentes. Essa componente, que faz ele vir daqui até aqui, olha a distância. E tem uma componente também, ó, vertical. E se você reparar, ó, olha qual é essa distância. Bem pequenininho. Então esse ângulo aqui, por ser um ângulo pequeno, promove o quê? Um deslocamento horizontal maior em detrimento a uma altura máxima menor, ou seja, um deslocamento vertical menor que ele vai apresentar. Então o nosso ângulo aqui é bem pequeno, correto? Eu vou apagar isso daqui e vou trazer um outro. Imagina que então a bola não tenha sido chutada com esse ângulo que eu te mostrei, mas de acordo com este ângulo aqui, de acordo com essa reta laranja. Olha as componentes que ela tem. A componente horizontal dela começa aqui e termina aqui, né? Ó, do zero isso daqui. Então ele tem esse deslocamento. Em compensação, aqui, ó, a componente vertical é essa aqui. Ou seja, praticamente a mesma. Tá vendo que isso aqui é um quadrado que eu tentei representar aqui por essa reta. Nesse caso, esse ângulo aqui, se isso aqui fosse um quadrado, eu teria certeza de afirmar para você. Esse ângulo aqui seria de 45 graus. E o deslocamento horizontal seria a mesma coisa que o deslocamento vertical. Ok? Bom, então aqui não foi um em detrimento do outro. Eu vou trazer mais um aqui. E se eu tivesse então um chute, uma bola, e a bola tivesse uma velocidade que saísse com esse ângulo aqui? Dá para perceber que ela vai subir bastante, ela está sendo quase que mirada para cima, né, da cabeça da pessoa que está chutando. Então ela vai subir bastante, só que ao mesmo tempo que ela vai subir bastante, ó, o subir dela significa isso aqui, ó. Essa é a componente da velocidade que faz ela ir para cima. Ao mesmo tempo, a componente da velocidade que faz ela ir para a direita seria somente essa aqui, ó. Então, como o tamanho de um vetor representa a intensidade dele, neste caso aqui, em azul, a bola vai subir muito mais em detrimento de um curto deslocamento horizontal. E são essas relações
com o ângulo que a gente vai ter que fazer para poder determinar o quanto a velocidade faz a bola subir e o quanto a velocidade faz ela ir para a direita, ok? Para isso, a única forma de poder tornar isso um pouco mais claro é trazendo um exemplo e trabalhar em cima desse exemplo, perfeito? Esse exercício aqui, ó. Uma bola é chutada a partir do solo com velocidade inicial de 10 metros por segundo, que eu tô deixando aqui já, né, 36 km por hora, como indica a figura abaixo. Sendo o ângulo alfa, esse ângulo aqui, ó, igual a 30 graus, determine. Então o que a gente vai pensar, né, calcular nesse exercício? A altura máxima atingida pela bola, o tempo decorrido até atingir a altura máxima, o tempo de descida e o alcance horizontal, certo? Bom, como eu tenho que calcular a altura máxima, eu tenho que determinar qual é esse valor aqui, ó, certo? Então eu tenho que calcular, na verdade, isso daqui na primeira questão aqui, eu vou ter que saber dessa velocidade inicial de 10 metros por segundo, quanto dela é, na verdade, que vai fazer ela subir. Porque pensa comigo, esse movimento vertical que faz ela subir, ele é um movimento que está indo contra a gravidade nesse começo. A gravidade é um vetor, certo? E ela está para baixo. Então, a bola sai com uma velocidade de 10 metros por segundo de forma vertical. E ela vai diminuindo conforme vai subindo. Então ela sai com uma velocidade, vai diminuindo, 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 até que na altura máxima dela, a velocidade que faz ela subir é zero. Então ela para de subir. A gravidade, como está puxando para baixo, começa a acelerar, agora positivamente, ela estava desacelerando até se tornar zero, e aí ela passa então a acelerar positivamente até chegar aqui embaixo. Se ela sair com uma velocidade x aqui, ela chega com uma velocidade x aqui. A velocidade tem que ser a mesma, porque a aceleração é a mesma e a subida é a mesma que a descida, o espaço percorrido, ok? Então eu vou fazer o seguinte, ó, para tirar essa poluição toda daqui, eu vou fazer assim, eu vou desenhar um gráfico. Nesse gráfico, eu vou desenhar os eixos. Aqui é o nosso eixo y, aqui é o nosso eixo x, e aqui eu vou mudar a cor. E eu vou dizer pra gente que mais ou menos aquilo lá, né, ó. Deixa eu só mudar aqui, trazer uma reta. 30 graus, vamos imaginar que seja isso daqui, ok? Então, o que vai acontecer? Existe uma componente, né, aqui valem, na verdade, 10 metros por segundo. Dessa diagonal aqui, que tem um ângulo de 30 graus, existe uma componente aqui, ó, que eu vou chamar de velocidade inicial no eixo x, certo? Isso aqui é velocidade inicial. Ao mesmo tempo, também existe uma componente dela aqui, ó, no eixo y. Perceba que como o ângulo é pequeno, de 30 graus, ela vai mais para frente do que ela vai subir efetivamente. E aqui então eu vou chamar de velocidade inicial no eixo y. E o que eu tenho que determinar é o valor de v0 no eixo x e v0 no eixo y. Eu tenho somente o valor de v0 e o ângulo. Para quem assistiu aquela outra aula, a aula 4.9, a gente percebeu o seguinte, sempre que eu quiser determinar as componentes x e y, eu vou pensar em movimentar esse vetor aqui. Então, se eu quisesse movimentar esse vetor para que ele alcançasse e ficasse sobreposto ao y, esse meu ângulo teria que abrir, certo? E quando o ângulo abre, a gente vai falar que vai ser seno. Se eu quisesse encostar no Vx, V0x, o meu ângulo teria que fechar aqui e, portanto, vai ser cosseno. Então, a gente pode escrever dessa maneira aqui, ó. Velocidade inicial no eixo y é igual, sempre assim, ó, velocidade inicial, como o ângulo vai abrir para chegar no y, vai ser seno, vezes seno de quantos graus, então? 30 graus, correto? Se eu substituir os valores que eu possuo, a velocidade inicial vale 10 e o seno de 30 é meio. 10 vezes meio, velocidade inicial no eixo y, 5 metros por segundo. Já a velocidade inicial de x vai ser igual à velocidade inicial que multiplica cosseno de 30 graus, porque para encostar no x, o meu vetor vai ter que fechar aqui, esse ângulo fecha. Então, o que eu vou ter? 10. Cosseno de 30 é raiz de 3 sobre 2. E a gente pode calcular e usar aproximadamente como 0,87, ó. Ok? Então 10 vezes 0,87 vai dar 8
0,7 metros por segundo. O que isso representa para mim? Significa que desses 10 metros por segundo diagonal que eu tenho, a velocidade que faz ele efetivamente se deslocar horizontalmente não são os 10 metros por segundo, é o meu VO, velocidade inicial no eixo X, que na verdade vale 8,7 metros por segundo. E ainda, a gente pode, com consequência disso, dessa diagonal, porque ele vai ao mesmo tempo para a direita e para cima, a velocidade que faz ele efetivamente subir, que é a velocidade inicial de y, é de 5 metros por segundo. Então eu vou fazer o seguinte, ó, eu vou deixar isso aqui anotado, porque isso aqui a gente vai ter que utilizar. Ó. Velocidade inicial no eixo y, 5 metros por segundo. Velocidade inicial no eixo x, 8,7 metros por segundo. Ok? Então, dessa decomposição de vetores, a gente conseguiu encontrar esses dois valores. Pois bem, vou apagar isso tudo aqui. E vou começar a resolver agora as questões pedidas aqui no enunciado. Ok? Então, vamos lá. Letra A. Na letra A, o que ele pede? Ele pede para calcular a altura máxima atingida pela bola. Ou seja, é essa altura aqui, h. O que eu possuo, na verdade? Primeira coisa, o que faz a bola atingir essa altura máxima? É a velocidade em y ou a velocidade em x? Se você perceber, a velocidade em x produz um movimento horizontal e a velocidade em y produz um movimento vertical. Então eu tenho a velocidade de y, correto? Inicial e final. Eu possuo a aceleração e quero achar a distância. A única equação que a gente pode calcular de maneira direta isso é por Torricelli, que ele fala assim, ó, que a velocidade final ao quadrado é igual à velocidade inicial ao quadrado mais 2 vezes a aceleração vezes o espaço percorrido. Agora eu posso personalizar essa equação para esse tipo de situação. Nesse caso, eu sei que a velocidade final não é uma velocidade qualquer, não é essa diagonal, é a velocidade final no eixo y que vai estar ao quadrado. Ok? E a mesma coisa vale para a velocidade inicial. É a velocidade inicial do eixo y que vai estar ao quadrado. Mais 2 vezes. A aceleração aqui não é qualquer aceleração, é a aceleração da gravidade. Então eu posso trocar aceleração por g, personalizando essa minha equação. E esse espaço percorrido entre sair daqui de baixo e aqui em cima é a própria altura. Então eu posso reescrever dessa maneira. O que é importante você saber é que isso aqui, essas duas equações são a mesma coisa. Essa aqui está personalizada para o nosso exercício, ok? E agora então eu vou substituir os valores. Qual que é a velocidade final de y da bola quando ele atinge a altura máxima nesse ponto aqui? Lembra? Ela vai subindo, vai diminuindo a velocidade, diminuindo até que ela se torna aqui em cima, velocidade de y zero. Então a velocidade final dela é 0 ao quadrado. Vai ser igual. A velocidade inicial dela é o que a gente calculou aqui, ó, 5. Portanto, 5 ao quadrado. Mais 2 vezes. A aceleração da gravidade vale 10. Só que ele está indo contra a gravidade, está desacelerando. Ela tem uma velocidade de 5 e aqui vai diminuindo até se tornar zero. Então a gravidade aqui vai ter valor negativo, portanto menos 10. E eu determino aqui então a altura. 0 ao quadrado, juro para você que é 0. 5 ao quadrado normalmente dá 25. Mais com menos vai dar menos, ó. 2 vezes menos 10, menos 20h. Menos 20h vai passar para cá de forma positiva. 20h é igual a 25. H é então 25 dividido por 20. E se a gente fizer essa continha, H, portanto, vai ser igual a 1,25. Tá? Então a altura máxima que essa bola vai chegar é de 1,25 metros. Então, ó, já vou deixar anotado aqui, ó. 1,25 metros. Nossa, que pouquinho, né? Realmente é pouco, porque primeiro que essa velocidade 10 metros por segundo, para um chute numa bola, não é algo muito rápido, tá? Então, uma falta cobrada com força vai acima de 120 km por hora. Aqui a gente está em 36 km por hora. Então é uma baixa velocidade com um ângulo bem pequeno, então essa bola realmente não vai subir muito, ok? Bom, fizemos a letra A. Já determinamos então a altura máxima, a gente percebeu que sai por Torricelli. Na pergunta B, ele pede para a gente calcular qual que é a altura máxima que a bola, perdão, o tempo que a bola vai levar até atingir a altura máxima. E a gente vai poder calcular pela função horária da velocidade, ó, em que velocidade final
é igual à velocidade inicial mais a aceleração vezes o tempo. E aqui, novamente, a gente pode personalizar. Se o movimento é vertical, ou seja, para chegar na altura máxima é um deslocamento vertical, eu vou falar que a velocidade final de y tem que ser igual à velocidade inicial de y mais a aceleração, a gente sabe que é a gravidade, vezes o tempo, certo? Ficou muito feio isso daqui, vezes o tempo, ok? Substituindo os valores que eu já tenho. Lá em cima, a velocidade final dela é zero, ok? Lá embaixo, a velocidade inicial dela é de 5 metros por segundo. Mas a gravidade, se está indo contra ela, a gente já discutiu, né? Se ela está subindo, está desacelerando, portanto é menos 10t. Então mais com menos vai dar menos, então vai dar isso tudo aqui dá menos 10t. Menos 10t eu passo para cá, mais 10t. E isso fica igual a 5, então. Portanto, já deu para perceber que t é igual a 5 sobre 10, que dá um tempo para a gente de meio segundo. Perfeito? Tá? Então, o tempo que a bola leva para subir, ou um projétil qualquer nessas condições, vai ser de meio segundo. Vou deixar anotadinho aqui no cantinho, meio segundo. Bom, qual que é a ideia da C? A C pede o tempo que ela vai levar para descer. Ora, se a distância que ela percorreu é a mesma, se a aceleração que está envolvida nela é a mesma, o tempo que ela levou para subir vai ser exatamente o mesmo tempo que ela vai levar para descer. Portanto, a alternativa, a questão C, o tempo também vai ser de meio segundo, certo? Então, leva, agora presta atenção, leva meio segundo para subir, meio segundo para descer. O tempo total de voo dela vai ser meio mais meio, certo? Então, eu vou escrever até aqui, ó, tempo total de voo vai ser meio mais meio. Tempo total de voo vai ser de 1 segundo, ok? A gente sabe que vai ficar 1 segundo no ar. Bom, questão D e última, vou fazer até aqui no cantinho que é bem simples. O alcance horizontal. O alcance horizontal é o espaço que ela percorreu daqui até chegar aqui, certo? E o que vai interessar a partir de agora pra gente não é mais a velocidade de y, porque a velocidade de y fazia ela subir. O que interessa pra gente a partir de agora é a velocidade no eixo x. Então, 8,7 metros por segundo. Esse deslocamento, esse movimento, se eu desconsiderar a força de resistência do ar, ele é um movimento constante, a velocidade é constante, um movimento, né, uniforme. Então a gente pode calcular pela nossa equação básica ali, ó, velocidade é igual ao espaço percorrido no tempo. Portanto, 8,7, que na verdade é a velocidade de x, é igual ao espaço percorrido. Qual é o tempo total de voo? Deixei anotado aqui, ó, 1 segundo. 8,7, né, é igual a ΔS sobre 1. Eu vou colocar aqui no cantinho, acabou o espaço. Esse 1 passa multiplicando 8,7, 8,7 metros. Então aqui, ó, a distância percorrida aqui então. Então aqui era meio, que eu não anotei, meio segundo. E aqui então, 8,7 metros. Ok? Essa é a ideia por trás do lançamento oblíquo. Um movimento bidimensional, ou seja, é um movimento duplo, que acontece ao mesmo tempo que um projétil sobe e desce em movimento vertical, ele também se desloca horizontalmente. Então, coisa importante aqui, retomando para a gente poder finalizar, é que eu tenho que decompor a minha velocidade, saber o quanto dela faz ele subir, o quanto dela faz ele se deslocar horizontalmente e a partir daí aplicar as equações convencionais que nós temos no ensino de física. Ok? Beleza? Bom, só para finalizar aqui, ó, só para você não esquecer, todas as nossas aulas estão disponíveis além do YouTube, né? youtube.com/SCITVBR. Está também aqui no nosso site, no nosso sistema, cientiatvbr.futurecom.br, tudo organizadinho aqui para você poder achar a aula de interesse. Legal? Temos também agora uma página no Facebook, então se você tem conta no Facebook, vai lá, curte a página facebook.com/cientiatv. Eu vou deixar um linkzinho aqui na descrição do vídeo para você poder curtir essa página lá e poder divulgar mais isso daqui. Se você achar que esse trabalho é legal, quer patrocinar essa ideia, clica aqui embaixo, patrocina essa ideia, pode fazer uma doação para o site para a gente poder manter esse trabalho produzindo cada vez mais aulas para ajudar as pessoas. Ok? Então é isso. A gente vai ficando por aqui, a gente vai se encontrar na próxima aula. Espero que isso tenha te ajudado. Um grande abraço. Tchau, tchau.